Começo dizendo que é importante lembrar que a gente está no período de defesa eleitoral e que essa atividade não tem nenhum intuito de promover partidos políticos, nem candidatos, pré-candidatos. A nossa democracia que segue em combate, que segue, enfim, em construção. Vou passar para o coletivo que vai compor a mesa, então chamo para cá a Lívia Manini, que vai apresentar a todos. Me perdoa, Lívia, um recadinho rápido antes da lista que eu já ia esquecendo. Os inscritos no formulário, o nome já vai passar na lista. Quem não se inscreveu, peço que acesse o QR Code, se inscreva e assine a lista também, tá bom? Acho que é isso. Muito obrigada, Lívia, por favor. Lívia Manini, eu sou uma moradora daqui de São Bernardo e faço parte desse coletivo, Campanha A Ditadura Nunca Mais. O que é esse coletivo? É um grupo de moradores, principalmente de São Bernardo, talvez tenha alguém que seja de Lourdes que seja com a gente, que a gente já há bastante tempo pensa sobre uma questão, né, que acontece aqui em São Bernardo do Campo. O nome de alguns logradouros, né? E aí, essa história já não é de hoje, ela já vem de algum tempo. Inclusive, deixa eu começar a falar, eu acho que eu tenho que chamar essas pessoas aqui para a mesa, né? Vamos lá, professor Aldo, por favor, aqui para a mesa. Professor Aldo faz parte do coletivo. Diego Cana faz parte do coletivo. E tem mais uma turma muito bacana que veio aqui também, que também faz parte do coletivo. A Neuza, conhecendo esse cara aqui, Paulo, Carlos Wellington, o Renato, o Luiz, o Anderson, o Gabriel, o Ted. Então, você viu que a campanha está em peso aqui, né? Palmas para todo mundo. O Jaime, autor da ação, acabou de chegar. Palmas para o Jaime, bem com peso, Jaime. Muito bem, então vamos lá. O que é essa campanha, né? Como estava dizendo, já há muito tempo aqui em São Bernardo, um grupo aqui de moradores, né, pensa sobre algumas coisas estranhas, né? Assim, Avenida 31 de Março, data do golpe militar de 1964, né? Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, primeiro general, né, do regime militar. E aí eu costumo dizer que o nome dessa vila que eu vou falar agora deu origem a esse gesto. Vila Mussolini, gente. Vila Mussolini, né? Mussolini era aliado de Hitler. Então, assim, coisas estranhas. E aí a gente resolveu se reunir aí no coletivo. Essa luta não é de agora. O professor Aldo começou essa luta lá em 2002, ele vai falar disso para vocês. Mas, recentemente, em 2025, né, em novembro de 2025, através de uma ação popular, nós conquistamos na Justiça uma sentença de autoria do Dr. Jaime Castiglione, que está aqui, determinando que o prefeito finalmente troque esses nomes, cumpra essa sentença, trocando esses nomes com participação popular e sem ônus para a população. Está escritinho lá na sentença. Com participação popular, sem ônus para a população. Depois a gente fala por que isso é importante. E aí a gente vem fazendo essa campanha exatamente por causa disso. Porque o prefeito, em vez de falar, nossa, é verdade, né? Que nomes horrorosos, vamos trocar logo, ele resolveu recorrer. Ele recorreu em primeira instância, entrou lá com recurso, tomou até bronca do juiz, o juiz falou, você está querendo me protelar. Teve que se conformar em perder em primeira instância. Mas não conformado, ele está querendo recorrer em segunda instância. E aí é engraçado que eu estava contando toda essa história aqui, né, para os moradores ali na Quermesse outro dia, e tinha um garotinho de 10 anos que, ouvindo tudo isso, falou assim, mas por que o prefeito quer recorrer? Ele é nazista? Então, assim, uma criança de 10 anos consegue entender a gravidade da situação, a necessidade do cumprimento dessa sentença, mas parece que o prefeito e algumas pessoas aí, alguma parte da população, ainda é um pouco resistente. Então, por isso, a gente está nesse movimento, nessa campanha. Eu não vou me estender muito, quero que os meus companheiros falem aqui,
Mas eu quero convidar vocês para entrarem nas nossas redes sociais. Tá todo mundo com o celular aí, né? O Renato tá que eu sei. Não, desculpa, que eu não tinha percebido o barulho. Eu vou passar um panfleto para vocês. Aqui tem campanha.ditadura.nunca mais. Cheio de ponto, que é para pôr o ponto final nisso, tá bom? Queria, por favor, pedir que vocês, assim que receberem o panfleto, já entrem. Tem um abaixo-assinado, tanto faz aqui o QR Code, ou um abaixo-assinado físico, que pra gente é mais legal ainda, porque isso ajuda o Jaime a entrar na justiça lá, né? Imprimir lá o abaixo-assinado e mostrar para o juiz que a gente, olha aqui, a população está querendo trocar esses nomes sim. Então a gente vai rodar esse abaixo-assinado aqui com vocês. Tá bom? Então era só para apresentar o nosso coletivo, agora eu passo a palavra para o professor Aldo. Muito obrigado, gente. Boa noite. Tá com frio, hein? Boa noite, cara. Tudo bem? Boa noite. Legal, que bom. Primeiro dizer da nossa alegria em estarmos aqui conversando com vocês. Aliás, até estava conversando com a professora, muitos estudantes que hoje comparecem, participam das atividades aqui na Federal, nem todos têm a real dimensão da luta que foi para chegarmos à implantação da universidade pública aqui na região de São Bernardo, na região de Santo André, enfim, muitos não têm. Eu me recordo de uma luta de 40 anos. Para vocês parecer estúpido, né? Muitos não eram nem nascidos, certamente não eram nem nascidos. E foi uma luta grande, uma luta fantástica, mas temos muito orgulho disso. Inclusive está aqui falando com a galera, fruto de uma luta popular, de uma luta organizativa, sindical, partidária, de quem tinha compromisso com a educação em nosso país. Então isso é uma coisa muito importante. Segundo, que o debate nosso, a conversa nossa vai ser uma conversa aberta, tranquila. Se você tiver alguma dúvida, vai ter um momento certo onde as pessoas poderão interagir, fazer pergunta, tirar dúvida, ou acrescentar alguma coisa que ninguém sabe tudo, aprendendo sempre e profundamente. E dizer um pouco, como não teve apresentação individual, falar um pouco da gente, para que a gente possa conversar. Eu sou um migrante, né? Pela cabeça você já percebe, pela pessoa você já percebe. Eu sou um nordestino, né? Nasci no Ceará e com 4 meses de idade chegamos aqui no estado de São Paulo. E foi uma batalha. Durante 18 dias, numa viagem belíssima no pau de arara. Não sei se todo mundo sabe o que é essa conversa, né? Muitas vezes saiu de pau de arara como instrumento de tortura. Mas também tem um pau de arara, que era uma forma de transporte que existia muito antigamente, né? E que as pessoas não tinham alternativa, nem ônibus, nem condições adequadas, e se valiam desses meios de transporte que não era nada agradável. Um caminhão coberto com a lona, algumas redes amarradas, esticadas ali, e o caminhão lotado. E não tinha estrada como temos hoje, as estradas asfaltadas, era estrada de terra, chão batido, enfim. Então minha mãe, eu sou o 4º filho do Ceará, que nasci lá, e nós viemos para cá nessas condições daqui. Fui para o campo, fui morar na roça, como campesino, né, como trabalhador rural, e depois nós também procuramos vir para a cidade. Eu tenho uma formação formado em estudos sociais. Vocês hoje estão aqui no curso de História. Há alguns anos atrás existia ciências sociais, né? Existia essa forma de organização. Licenciatura, eu naquela ocasião você fazia a curta licenciatura e a licenciatura plena. Então eu sou formado em História por aquela condição, e Geografia, e depois eu me formei em Filosofia, e também sou bacharel em Teologia, e fiz parte, até com muito orgulho, né? Vale também fazia parte
do primeiro currículo da Teologia da Libertação, que era na Faculdade da Assunção, que era da PUC, hoje é da PUC. Então, eu fiz parte em 81, 82, 83, fazendo ali o curso de teologia. E tenho, claro, algumas especializações que também são necessárias. E também, do ponto de vista de diploma, eu tenho 4 diplomas que me orgulham muito. Tem 4 diplomas que me orgulham muito, que é ser diplomado 4 vezes como vereador nesta cidade. E tem a diplomação. Me lembro que quando Lula, no primeiro governo, ele chorou no dia que recebeu a diplomação, que é um requisito que se exige, né? Ele foi diplomado, ele até chorou, imagina, né? Tem todos os predicados necessários, mas que coisa legal. Então, esses 4 diplomas de vereador da cidade foi com muita batalha, com muita luta, com muito respeito e em respeito à opinião da população que depositou na gente essa responsabilidade, né? Esse pacto social, esse pacto político. Enfim, a trajetória minha sempre foi uma trajetória marcada, claro, quem foi migrante e nunca tinha um lugar fixo, sabe que não é fácil a vida. E nós carregamos isso ou parte disso para o restante da nossa vida. As alegrias, as tristezas, né? Tudo isso nós carregamos. É muito comum você ver o nordestino quando toca uma música raiz, uma música legal, muitos às vezes se emocionam. Já viram isso? Né? Nordestino eu falo, mas qualquer um também de Minas, qualquer lugar do interior de São Paulo, porque faz parte da nossa psique, da nossa memória, da nossa condição existencial. Né? Então, uma pessoa ou pessoas marcadas pelo sofrimento, pelas dificuldades sociais, por apartheid existente, essas pessoas também vão, nas suas expressões e nas suas atuações, vão também demonstrar essa relação, essa tomada de partido, essa tomada de lado na história, porque a história tem lado, tem que ter lado. O historiador que não tem lado, eu não gosto de política, de futebol, de religião, não se discute, coitado, é um analfabeto de pronto já, né? Daqueles ou daquelas, né? Então, essa minha condição. Trabalhei depois da roça, migramos para São Paulo, eu numa condição um pouco diferente, mas migramos para São Paulo. E aqui eu trabalhei como auxiliar de enfermagem lá no Hospital Mandaqui por 12 anos, então eu tinha uma experiência de tratar também com as pessoas, né, assim, que era hospital de tuberculose naquela época, na década de 70, de 80, era um depositário para morrer as pessoas, na sua grande maioria. Assim como a Hanseníase, a lepra, aqueles sanatórios, era exatamente um lugar para não ficar feio, as pessoas morrerem nas ruas, ou então contaminando as pessoas nas ruas. Então essa espécie de depósito humano, que as pessoas viram, claro que alguns se recuperavam, mas na sua grande maioria até a família isolava e nunca mais ia atrás. Se vocês pegarem isso para estudar, vão ver que isso era assim, né? Isso mudou, felizmente, com a política da deshospitalização, isso mudou, ainda bem que mudou, né? E lá no Mandaqui nós começamos nosso trabalho, mas eu não sei porquê, né? Eu tomei uma certa consciência do que é ser, fazer parte daquela condição de miserabilidade, e também tomei uma consciência de que precisava fazer alguma coisa para lutar, para mudar as coisas. E lá não fui bem-vindo e fui expulso do hospital. Fui expulso do hospital porque, né, estava sendo inconveniente para os governadores. Aí fui trabalhar no centro de saúde aqui no Sacomã, lá tinha 1000 funcionários. Fui trabalhar no centro, na época, em plena ditadura, nós formamos uma associação dos trabalhadores, não podia ter sindicato, mas nós formamos, na raça. Aí fui trabalhar no centro de saúde que tinha 6 pessoas, ou seja, isola para não dar trabalho aqui e tal. Aí em 85 eu comecei a lecionar em Diadema. Em Diadema, em 85, Diadema era um patinho feio da região.
porque era uma das cidades mais abandonadas na região do ponto de vista, né, econômico, do ponto de vista da infraestrutura. Infelizmente, com a gestão do Gilson e outros prefeitos no campo mais do Partido dos Trabalhadores, eles já conseguiram transformar Diadema hoje num grande espaço, digamos assim, importante também na região. Mas lá eu me lembro que eu comecei algumas lutas lá. A primeira luta foi numa escola lá depois do Inamar 2 em Diadema. Tinha uma escola, fizeram uma escola nova e vão dar o nome da escola. Aí chegaram para dar o nome da escola, falaram, vamos trazer aqui um pastor do Rio de Janeiro. Nada contra os pastores. Mas tinha morrido um aluno nosso, um menino que trabalhava na feira e vinha para a escola correndo à noite para chegar na hora certa, de bicicleta. Ele foi atropelado e morreu, menino novo. Aí nós conversamos com os alunos, que tal a gente fazer uma homenagem para esse menino, porque o pastor já tem a sua importância na história. Será que ele também não é importante? Será que ele não tinha sonho, não tinha objetivos na vida, que foi interrompido bruscamente, abruptamente? Aí os alunos nos mobilizamos e deu certo. Aí eu levei na ocasião quem era o deputado aqui, era o Expedito Soares, em São Paulo, na Assembleia. Eu levei lá, o Expedito foi na escola, conseguiu passar na Assembleia Legislativa e colocou o nome do menino lá. Esse foi o primeiro, eu falei, deu certo aqui, nós estamos voltando a dar certo, né? Então nós fizemos lá e botou o nome do menino na escola. Mas aí depois, em 87, 88, comecei em 85, teve uma outra polêmica. Eu fui dar aula na escola Filinto Miller. Vocês devem saber quem foi essa figura. O Filinto Miller é o nome de escola. Cheguei na escola, assim, meio desconfiado, né? Cabra novo ali e tal. Sabe, né? Primeiro que a manifestação das pessoas, uma parte sabe aqui, né? Quem foi, né? Aí fui dar aula naquela escola e falei, vamos organizar aqui também. Mas já o nome desse cidadão aqui, dessa figura, né? Abjeta. E aí fizemos um abaixo-assinado. Não fomos exitosos, mas criamos um clima danado. Rapidamente me tiraram da escola. Esse cabra que está atrapalhando essa escola aqui, com as histórias novas aqui, não, isso não é bom pra gente não, né? Aí eu propus tirar o nome do Filinto Miller e colocar Olga Benário. Olga Benário, para poder substituir o... Quem foi o Filinto Miller? Vou ler aqui para vocês, olha. Foi chefe da polícia durante o Estado Novo Getúlio Vargas e seu nome é frequentemente associado à repressão política, à perseguição de opositores e à colaboração com o departamento, a deportação de Olga Benário para a Alemanha nazista. É essa figura. Ele foi o responsável pela deportação dela. Vocês conhecem a história de Olga Benário aqui ou não? Já assistiram o filme da Olga Benário? As companheiras já assistiram? Olha, faz um favor, assista esse filme, As Companheiras, mulheres. Todos devem assistir. Mas é uma dimensão de luta das mulheres, assim, que todo mundo chora nesse filme, pelo conteúdo. Tá no Brasil esse filme. Tá no Brasil, tá. Então, gente, é preciso. Aliás, quando eu dava aula no Estado, eu me aposentei, sou sobrevivente dessa. Quando dava aula. Tá bom, como é que. 5 minutos? Meu nome é Nessa. Quando eu dava aula, eu passava para os alunos no primeiro bimestre esses filmes. E quem vai ser historiador, um recurso muito importante são filmes, viu? Ajuda muito. Esse era um deles. Outro que eu passava para os alunos era Diário de Motocicleta. Vocês assistiram, se não assistiram, assistam. Porque você leva o aluno a também pensar, sonhar com a mochila nas costas para conhecer o mundo, a pobreza, a miséria, os leprosos e também tomar consciência e partido na história. Mas eu vou cortar um pouquinho, porque não tem jeito do tempo aqui. E a Olga Benário, vocês sabem quem foi, né? Uma militante comunista, antifascista, perseguida pelo Estado brasileiro, que deu guarida para o Luiz Carlos Prestes. Aliás, o Prestes todo mundo já conhece também, como historiador, né? Vocês veem que eu sou jovem há mais tempo, vocês são jovens há menos tempo. E eu, sendo jovem há mais tempo, eu fui ao enterro do Prestes do Rio de Janeiro. Tem essas fotos até hoje guardadas. Mas isso é porque quem é jovem há mais tempo tem essas regalias, essas possibilidades. Vocês são jovens há menos tempo, ninguém é velho aqui.
Velho é um conceito velhofóbico, né? Nós somos jovens há mais tempo, né? É uma maneira que a gente achou para amenizar um pouco a tragédia de como nos colocam. Bom, em 89, aí pulando para cá, em 89 eu fui eleito vereador na cidade e eu levei para a Câmara Municipal tudo isso que eu já fazia enquanto professor. Então você pode ter um mandato, mas não precisa necessariamente. Você, enquanto professor, você pode fazer uma desgraceira no mundo que você está, gente. A não ser que seja pedreiro. A não ser que seja aquelas pessoas, nariz empinado, entendeu? Pobreza não é comigo, não quero saber de história de pobre, não quero saber de história da Dona Maria, do seu Joaquim, da Dona... Não, aí é o seguinte, você não vão dar aula. Quem pensa assim, não vai dar aula, não faça um negócio desse, né? Aula é uma coisa muito séria. Muitas vezes eu ficava preocupado, eu tenho medo de professor, muitas vezes. Porque muitas vezes o professor leva coisas para os alunos que é desesperador, né? Bom, por último, para concluir então, aqui saí como vereador, eu também continuei essa mesma luta. Cheguei, por exemplo, num bairro chamado bairro Lago Azul, no Riacho Grande, né? Um bairro que o Aron Galante tinha ganhado as eleições porque tinha colocado guias e sargentos em todas as ruas, passou as eleições e recolheu as guias e sargentas, né? O povo ficou, né, muito contente com ele e não tinha nem o nome das ruas. Aí eu fui lá, reuni os moradores, não, aqui em São Joaquim era vendedor de pirulito, de queijo, sei o que, vamos fazer a bastidão, vamos botar o nome dele na rua. Botamos o nome na rua, todas as ruas das pessoas do bairro que o povo conhecia. Aí cheguei na Câmara com aqueles nomes, os vereadores falaram, mas o vereador, essa pessoa não foi importante. Eu falei, o cara, padre, é importante para quem? Pergunta para os filhos deles, 8, 10 filhos que ele criou, não deixou passar fome. Pergunta se ele é importante ou não para essas pessoas. A visão da classe dominante é importante, tem que ser agravatado, não sei quantas universidades, não sei quantos idiomas. Nós temos que inverter, disputar a história também, a partir dos de baixo. Passei nisso, passei esse debate aí. Depois eu vou pular algumas coisas aqui. Eu tive uma polêmica com o prefeito Demarque, aqui na praça, ali em frente à Mercedes-Benz do Brasil, porque o prefeito quis ficar de bem com a empresa. Então ele mandou, aquela praça que tem em frente ali, ele mandou para a Câmara o projeto do seguinte: Praça Mercedes-Benz do Brasil. Aí eu, quando vereador, falei assim, olha, vou fazer uma emenda aqui. Praça Trabalhadores e Trabalhadoras da Mercedes-Benz do Brasil. Foi um rolo danado. Coisa absolutamente simples, mas você vê o recorte de classe. Essas coisas aparentemente neutras, né? Você vê o recorte de classe. Você não quer que coloque o trabalhador e o trabalhador da Mercedes. O que seria a Mercedes sem os trabalhadores? Entende? Aí você pode pensar, mas são coisas simples. Além de outras denominações que eu também apresentei. Apresentei, por exemplo, a mudança do Estoril para Chico Mendes. Mas você fala, não tem nada a ver. Claro que tem a ver. Apresentamos um debate do projeto que institui a consciência. Eu cheguei em 89 na Câmara Municipal. Eu tomei posse em 1º de janeiro de 89. Quando foi 13 de maio, a Câmara estava fervilhando, né? Dia da rainha. Tinha até missa para a Princesa Isabel. Eu falei, isso aqui está errado. Aí, enquanto historiador, eu conheci um pouco da história do Zumbi dos Palmares. Eu falei, não, eu vou propor que ao invés de ficar celebrando no dia da Princesa Isabel, os negros não precisam de uma redentora para te dar a liberdade. Isso é a perspectiva europeia, eurocêntrica. Então nós vamos propor que a cidade comemore ou rememore o dia 20 de novembro, que foi o dia do assassinato de Zumbi Palmares, no dia 20 de novembro de 1695. Está entendendo? Você pode falar, mas são coisas pequenas, mas não é. Enfim, apresentei o projeto do feriado municipal da cidade, apresentei o projeto do passe livre, que a juventude corria, percorria essas ruas, porque não tinha como ir para ali, muitas vezes não tinha como estudar. Não tinha, eu vi os estudantes à noite, descia, ficava perto da porta, na hora que abria a porta, caía, todo mundo ia para fora, ele às vezes apanhava na polícia. Eu disse, está errado, não tem passe livre dessa garotada aqui. Enfim, em 93, eu apresentei um projeto que também não tem muita importância, visando revogar o decreto legislativo instituído em 75,
Em 1975 eles fizeram um decreto onde eles homenageavam pessoas importantes na cidade, e a figura dessa homenagem é João Ramalho, um traficante índio. Um traficante índio. Eu falei, mas isso não dá certo, você vai homenagear alguém com essa dimensão. Aí, aliás, a professora me pediu uma cartilinha que nós fizemos na ocasião. Eu trouxe a cartilinha, viu? Toda já detonada, né? Eu e a Ana, eu trouxe a cartilinha que eu deixo contigo, tá bom? João Ramalho. Nossa, foi uma briga danada de São Bernardo do Campo. O traficante índio, honrarias de homenagear as pessoas. Aí tem uma época que o pessoal me encheu o saco e falei, então você merece, então, porque deve ser traficante igual o João Ramalho. Então deixa pra lá, não vou mais comprar briga com você. Mas continuar brigando contra isso. Bem, gente, em 2000 eu apresentei um projeto para poder mudar o nome de Vila Mussolini para Vila Olga Benário. Eu não sei porquê, mas eu gosto muito da Olga Benário. Aliás, eu sei porquê, né? Eu sei porquê. Porque para poder se contrapor o fascista da dimensão do Mussolini, você tem que propor alguém da esquerda com a mesma estatura ideológica e histórica, né? Eu propus isso. Isso tramitou na Câmara Municipal, foi rejeitado, Comissão de Justiça, Redação e Educação rejeitaram, e não foi possível. Eu vou pular agora, então, eu sei que já estou atrapalhando aqui o expediente, mas veja, para concluir, eu saí da Câmara em 2004, depois daquela grande ocupação que teve em frente à Volkswagen no Brasil, que foi uma ocupação monstruosa, que tinha 10 mil pessoas, aquele terreno da Volkswagen, vocês se lembram disso? Algumas pessoas podem se lembrar, os são jovens não se lembram disso. Mas foi, digamos, na ocasião, a maior ocupação urbana do Brasil. E como vereador, eu fui apoiar o pessoal lá, fui derrotado eleitoralmente, né? Eleitoralmente, politicamente não, eleitoralmente você pode ser derrotado, politicamente você não foi. E de lá para cá, estou amargando aí todo tipo de perseguição. Para vocês terem uma ideia, eu perdi os direitos políticos por 5 anos por ser solidário àquela galera. Qual é o crime que eu cometi? Pedir para o carro oficial entrar, pegar mulheres, crianças, idosos que estavam com febre, com pneumonia, para levar no pronto-socorro. Ah, mas vai dar problema para você. Não tem problema nenhum. Se solidariedade é crime, posso morrer criminoso, não tem problema nenhum. Esse foi o crime que eu cometi. Perdi os direitos políticos por 5 anos. Estou cadastrado no Cadastro Nacional de Condenados e condenado a pagar uma multa que hoje tem em torno de 2 milhões. E não posso pagar porque eu sou professor aposentado. E mesmo se pudesse pagar, eu não pagaria porque eu não cometi nenhum crime. Para isso, eles já tentaram tomar minha casa. Meu carro está no leilão dia 28, agora vai ser leiloado. E eu, de cabeça erguida e com a história na mão. História, viu? Não é qualquer coisa, história na mão. E por último, quero dizer que 2000 para cá foi paralisado esse projeto na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. 2024 e 2025, aí depois o Jair vai chegar na sua fala. 2024 e 2025 teve um grande movimento da cidade. Estou concluindo. Teve um grande movimento dessa cidade no estado de São Paulo. O governador, que aí está, ele propôs militarizar as escolas do nosso estado. Vocês estão sabendo disso, não estão? Vocês vão ser ou já são militares. O que significa militarizar? Você, professor, diretor, aluno, bater continência todo dia com um milico lá, que inclusive aposentado, que ganha mais do que o professor. São Bernardo tinha em torno de 10 escolas para ser militarizadas. E por isso que é importante vir conversar, porque as pessoas pensam que cai do céu. Não cai nada do céu, não sei de vez em quando algum avião ou tempestade. Tinha 10 escolas em São Bernardo para ser militarizadas. Eu sou da POESP. A POESP é o Sindicato dos Professores, o maior sindicato da América Latina. Sou diretor estadual. Nós fomos para cima de todas as escolas. Carro de som, panfleto. E nós derrotamos o governo do estado de São Paulo. Não vou militarizar nenhuma escola aqui. Não passou em nenhuma escola aqui o debate da militarização. E foi emblemático, porque eles incluíram dentro dessas escolas o Vladimir Herzog.
o Vladimir Herzog. Todo mundo sabe que foi o Vladimir Herzog. Se não sabe, precisa saber. E tem uma escola chamada Vladimir Herzog. Nós temos um ato em frente à escola Vladimir Herzog, lotou de gente, concluindo, e nesse ato foi tão importante que eu imagino que foi inclusive uma fonte de inspiração para que o Jaime depois entrasse com a ação para poder chegar na sentença que hoje nós temos. Tá bom, gente? Eu sei que já passei do tempo. Estou cansado já, então, também estou, mas eu não tenho problema nenhum. Eu vou conversar com nós mesmo, não tem problema nenhum, entendeu? E por último aqui, para concluir, gente, nós não estamos falando só de território de rua, ou de logradouro, ou de nome de fila. Nós estamos falando do combate ao fascismo, nós estamos falando do combate ao nazismo. Vocês sabem muito bem a serviço de quê e de como isso se processou. Nós estamos falando em combate ao imperialismo estadunidense. Nós estamos falando da política brasileira, do bolsonarismo, que também tem uma postura nazifascista. E eu não tenho problema nenhum falar, não precisa concordar comigo. Mas nós temos que falar, e não estamos falando de coisa nova. Então esse debate nosso de nome de rua não é um debate só por causa do nome da rua. Mesmo que fosse, já seria importante. Mas é muito mais denso, é muito mais profundo. Ao fazer esse debate, ele está dizendo o seguinte: olha, que mundo que você quer? Que história que você quer construir? Ah, mas a história tem que ser neutra. Aonde que a história é neutra? Aonde que a filosofia é neutra? Aonde que a geografia é neutra? A antropologia, aonde que tem neutralidade aí? A não ser no discurso dos dominantes, porque questionar para eles significa despertar consciências em mentes e corações quentes. É isso então nesse primeiro momento, e depois precisar fazer alguma conversa a gente faz. Mas eu não posso encerrar sem agradecer a professora Maria Clara Castro. Não podemos encerrar, minha conversa não pode, porque eu vi na atitude dela uma pessoa que tem consciência do processo histórico de fato. Porque é só filosofia, mas tem muito necrofilosófico, filosofia que defende a filosofia da morte. Tem muito necropolítico que defende a política da morte. O necrocapitalismo é o capitalismo da morte. Mas também tem professores que, não sei não, se não tem professores também, que também faz a história a partir daqueles que levam o povo à dizimação histórica. Então, professor, você está de parabéns. Para nós, a universidade é isso mesmo, é andar de braços dados com o movimento social. É andar de braços dados com a luta concreta do nosso povo e não apenas um protocolo de intenções. Um abraço e parabéns pela iniciativa. Obrigada, professora Alva Santos. É um orgulho, né? Aí, assim, fazer parte de um coletivo junto com esse professor. Tá todo mundo convidado a se juntar a esse coletivo, tá? Vocês podem mandar mensagem lá no WhatsApp. Quem quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, vocês podem mandar mensagem para o nosso Insta, porque cada um de vocês é importante. E aí, ao longo da aula de hoje aqui, vai aumentando a dimensão, né? Como o professor Aldo falou, não é só um simples nome, tem todo um símbolo, né? É uma briga grande que a gente está enfrentando aí.